Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, A Doutrina é uma Luz, com o Padre Rodrigo Souza. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza e a minha pequenez. Que posso dar-te eu, só o meu ser, teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Católica de Osasco. Nós estamos iniciando mais um programa, A Doutrina é uma Luz, e hoje nós temos a alegria de receber uma irmã, e eu vou pedir que ela mesma se apresente para nós, diga o seu nome, diga a qual instituto pertence, qual a sua função também na vida consagrada. Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam. Obrigada, Padre, pelo convite. Então, eu me chamo Irmã Ana Paula do Santíssimo Sacramento, pertenço ao Instituto das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, mais conhecido como Toca de Assis. Bom, atualmente eu moro na nossa casa aqui de Cotia, sou guardiã da casa, numa linguagem franciscana, é aquela que é responsável pela casa, e exerço também a função, o ministério de formadora na casa, né? Onde algumas irmãs nossas se preparam para os seus votos perpétuos, e eu tento, dentro da medida do possível, acompanhá-las em preparação para os votos perpétuos. Então, já passei por outras missões, outros lugares, e hoje, graças a Deus, estou aqui em Cotia, uma casa, uma missão que eu gosto muito. É uma alegria estar aqui hoje nesse programa Doutrina, né, da Fé. Que bom, irmã. É uma alegria para nós, para a Rádio Católica de Osasco, ter a vida consagrada aqui conosco, né? E conta pra gente, a senhora estudou alguma coisa, ou não? É mais conhecimento mesmo individual? Como que é isso? Sim, padre, eu fiz a faculdade de filosofia em 2013 e, em seguida, ao término da filosofia, eu dei início à faculdade de teologia, ali na São Bento, aqui mesmo em São Paulo.
E eu costumo dizer que foram 2 cursos que me edificaram muito como pessoa, como religiosa, e me formaram de fato, agregaram muitas coisas à minha vocação consagrada, religiosa, e eu costumo dizer que foi um grande presente de Deus para mim. Então, sim, fiz esses 2 cursos e sou muito grata a Deus, pude aprender muita coisa, estudar, né? E tenho os estudos assim como algo também muito importante na caminhada da igreja, né? Na caminhada daqueles que trabalham na messe, no reino de Deus, onde Deus também vai nos formando, nos ensinando, e nós humildemente vamos aprendendo também daqueles que sabem um pouco mais do que nós. Então, sim, fiz esses 2 cursos, sou muito grata a Deus. Gostei muito da teologia, mas me identifico muito com a filosofia. Gostei bastante. Que bom que a senhora gostou da filosofia, porque é algo muito exigente, né? Sim, sim. Mas faz parte, né? Sim, sim. Eu acho que precisa para depois ter uma boa teologia, né? O Sim. estudo da filosofia. Muito bem. Quanto tempo que a senhora já é irmã? Eu tenho... Bom, eu entrei no Instituto, na Fraternidade, em 2003. Em 2007 fiz meu noviciado, 2008 fiz os meus primeiros votos e no ano de 2015 fiz meus votos solenes, perpétuos. Então, ao todo aí, como instituto, em agosto, no dia 27 de agosto, faço 19 anos de vida religiosa. Né? Mas os meus votos, primeiros votos, pobreza, castidade e obediência, foram feitos em 2008 e os votos perpétuos em 2015, graças a Deus. Muito bem, como já é do conhecimento de todos, né, que somos então católicos, o mês de novembro é um mês em que nós nos voltamos para os novíssimos do homem, né? Nós buscamos, dentro do que a própria liturgia nos oferece, um aprofundamento sobre as realidades futuras, né? Então, quando a gente olha a solenidade de Todos os Santos, ali a gente vê a igreja triunfante, né? Então a gente tem esse olhar voltado para o céu. Depois, quando a gente reza pelos fiéis defuntos, a gente volta um pouquinho sobre a realidade da morte, a preparação para a morte. A gente pensa também nas almas do purgatório, oferecendo então as santas missas, os ofícios, né? As indulgências como a igreja nos oferece pelas almas do purgatório. Então, depois a gente olha também, né, para a nossa caminhada rumo ao juízo, seja ele particular, seja ele universal, e também estudamos sobre o inferno. Sim. Né, irmã? Muitas vezes essa palavra inferno hoje é meio que causa incômodo. Muito abolida das nossas pregações, causa um certo desconforto, um incômodo, porque as pessoas querem pensar mais na vida eterna, e é bom que seja assim, mas das nossas escolhas no dia de hoje depende. Se receberemos o prêmio ou a condenação, né? Então, esses próximos programas, a começar por hoje, nós estaremos aprofundando nessas verdades, né? Então, hoje a irmã fundamentada na frase de São Francisco, né? A irmã morte irá falar um pouquinho sobre a morte para nós e também como se preparar bem para ela. No próximo encontro, o Padre José Eduardo estará conosco, irá falar sobre a vida eterna e sobre o inferno. E no outro, nós podemos falar também um pouco sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, né? Que é o que nós professamos também no creio católico. Então, vamos aproveitar a irmã que está aqui. E você pode mandar aí a sua pergunta, pode mandar
também a sua contribuição através do nosso WhatsApp, que será projetado aí na nossa tela. Também nós estamos ao vivo pelo YouTube, então tem aí a nossa página lá, você pode ativar o sininho para que quando iniciar aqui os nossos programas, você possa participar conosco, porque de fato a rádio existe para a evangelização, tá bom? Então vamos aqui começar com um trecho da Sagrada Escritura. Então você que toma nota toda terça-feira, a passagem que nós escolhemos hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 31 até o 46. É um pouquinho longo, mas vale a pena com certeza meditarmos nesse mês ainda sobre esse evangelho, que é belíssimo, né? Então, Mateus 25, de 31 ao 46. É um pouco longo, mas nós vamos fazer a leitura dele, porque é importante a gente fundamentar sempre a nossa catequese na palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos até a ti? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mínimos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só para não perder o costume, então vamos pegar aqui um trechinho do catecismo também. Você que toma nota aí na sua casa, no seu caderno de anotação para depois aprofundar o estudo, é o 2052, tá? Passagem do catecismo que diz assim: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz essa pergunta,
Jesus responde primeiro invocando a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, como o bem por excelência e como a fonte de todo o bem. Depois Jesus diz: se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos, e cita ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próximo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume estes mandamentos de maneira positiva: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, irmã Ana Paula, vamos aqui começar com a primeira pergunta. A morte é sempre algo muito considerada hoje na sociedade como algo ruim. É como o final de tudo. Para quem não tem fé, a gente até escuta no livro da sabedoria, né? Que é um castigo ao se tratar da morte. Qual que é a diferença, então, dessa visão pagã da morte para uma visão na fé acerca da morte? Sim, essa pergunta é bastante importante. Eu acredito que neste mês, né, como o padre falou, além do convite que a Igreja nos faz através do Dia de Todos os Santos, como também o Dia de Finados, a própria realidade em que nós estamos inseridos hoje, de uma pandemia, né, padre, tem trazido à tona esse tema da morte. Né? Muitas pessoas, muitos de nós nos deparamos ainda mais com essa realidade inevitável na vida do ser humano. E, claro, que bom que isso gerou uma reflexão em torno desse tema da morte, que, como o padre falou, muitas vezes é tido como a morte como castigo, né, visto apenas nessa dimensão. E nós, cristãos, somos chamados a fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse tema e dessa realidade que é a fé. Então, como o senhor falava, né, o mundo, né, o mundo pagão, sobretudo, ou seja, aquelas pessoas que não têm fé, que não creem numa vida futura, na vida eterna, olham para a morte apenas como o fim, né, dessa nossa vida aqui, terrena. Né? É como se a morte fosse o fim de tudo, de todas as coisas, né? E essa realidade se torna sempre maior, mais gritante entre nós, a partir dessa visão secular, né? Uma visão realmente pagã, uma visão que resume o ser humano, resume o homem apenas a essa sua vida terrena aqui, né? Nesta terra. E a visão cristã, ela não nega essa realidade, porque, irmãos, a morte chega para todos nós, provavelmente chegará para nós, provavelmente não, com certeza chegará para nós. É uma realidade que se apresenta a todo homem, né? Com certeza nós já lidamos aí com a questão da morte nos nossos familiares, amigos. Porém, a visão cristã vem nos dizer que não é o fim, né? Mas que justamente a morte é algo natural ao homem, mas que abre portas para a nossa verdadeira vida, né? Santa Teresinha dizia: eu não morro, eu entro na vida, né? Então, essa é a grande concepção, a grande diferença, né, do modo cristão de enxergar a morte, né? E nós vemos isso, padre, essas duas concepções da visão pagã e cristã da morte na própria Sagrada Escritura, né? Sobretudo o Antigo Testamento vai lidar com a morte nessa perspectiva natural, né? Realmente desse mal que chega para todo homem, né? Do fim da vida, a morte como um castigo, a morte como uma condenação.
E o Novo Testamento talvez simbolize muito para a gente essa nova concepção, né, a partir da pessoa de Cristo, né, onde ele mesmo passa pela morte e assim ressignifica, né, esse evento, digamos assim, até então dramático da vida do homem, né, um acontecimento que realmente gera medo em muitas pessoas, né, mas Cristo vem dar sentido a esse fato dramático da vida humana e, a partir da sua ressurreição, enche de sentido, né, essa realidade da morte. Então, eu acredito que esse seja o grande diferencial, né, entre uma visão mundana, digamos assim, da morte e a visão a partir da luz da fé. Né? E como é bonito assim trazer à tona, trazendo hoje aqui nesse programa essa luz realmente sobre esse acontecimento, né? Como que um foco de luz para que nós tenhamos esse grande diferencial diante da morte. Né? O cristão ele é chamado a ter esse diferencial diante de muitas realidades, né? Que o mundo se porta de uma maneira e nós somos chamados a nos portar de outro. E a morte não fica excluído, né? Nós também, como cristãos, devemos nos portar diante da morte de uma maneira totalmente diferente daquela que o mundo moderno prega, né? Sobretudo aqueles que realmente não têm fé, que não receberam ou não alimentaram e desenvolveram em si este dom da fé, né? Então, a morte, longe de nos trazer desespero, deve nos trazer uma grande esperança daquilo que será toda a nossa vida, contemplar a face de Deus, estarmos com Ele face a face, né? Então, o que é a morte, né? A gente poderia dizer, sim, é o fim dessa vida aqui terrena, o fim do nosso corpo, digamos assim, né? E também uma visão que vai fazer aí uma grande diferença é que a Sagrada Escritura, sobretudo, vai nos apontar a realidade da morte também como uma consequência do pecado. Né? Como assim, irmã? E é algo importante de nós aprendermos e meditarmos também, né? Porque o plano original de Deus para o homem na criação não terminava com a morte, digamos assim. Embora o homem tenha sido criado por Deus com uma natureza mortal, né, porque a natureza imortal, Deus, o homem foi criado com essa natureza, né, faz parte, mas Deus não pensava a morte para o homem, né, de alguma maneira o homem não foi criado para a morte, mas o homem livremente, quando ele escolhe o pecado no nosso primeiro pai, Adão, consequentemente, ele morre, passa a morrer. Ou seja, o pecado, as Sagradas Escrituras, também o Catecismo da Igreja, o Magistério, vai nos apresentar a morte como essa consequência do pecado. Né? Então, o nosso primeiro pai peca, e esse pecado chega até nós. Esses dias eu vi um padre que deu uma explicação muito significativa disso. Eu achei interessante, porque numa linguagem muito simples, ele falou de algo que às vezes é complicado da gente entender, né? E ele dizia como que esse pecado de Adão passa pelas gerações e chega até nós, né? E ele falava, pensa num pai que às vezes transmite uma doença genética para os filhos, né? E querendo ou não, né, os nossos primeiros pais pecaram e como consequência desse pecado veio a morte, né? Então, essa realidade da morte chega até nós, todos nós passaremos por ela. Porém, um grande diferencial, uma grande novidade também, uma grande alegria é que, por um só homem, também entrou a salvação no mundo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quanto isso deve nos alegrar, irmãos, e trazer em nós uma viva esperança, uma esperança que é manifestada naquilo que fazemos, que vivemos, que somos dia a dia, porque cremos que a morte, de fato, não é o fim, mas é o começo daquilo que Cristo, né, nos trouxe, né, Padre, que é a salvação. É muito significativo a senhora tratar nesse ponto da morte,
como uma consequência do pecado. Né? Como a senhora falou, que Deus não criou o homem para a morte. Ele iria morrer de alguma forma, mas não seria essa morte dolorosa Sim. que nós experimentamos hoje, né? Sim. Algo sofrido. Sim. A senhora acredita que a grande aversão que muitos têm à morte é porque está numa vida contrária à palavra, à doutrina, os mandamentos? Será essa a causa que as pessoas muitas vezes não querem pensar na morte porque olham para a sua própria vida e falam assim, puxa vida, não estou preparado, né? Interessante também essa pergunta, né? Há alguns dias atrás eu li um pensamento do Papa Francisco que ele dizia: quem é misericordioso não tem medo da morte. E é interessante porque o Santo Padre fala isso a respeito da misericórdia, mas levando para essa sua pergunta, Padre, eu diria que quem ama, quem sente misericórdia, quem vive a sua vida em plenitude, né? Quem já vive aqui uma vida de antecipação do céu. Irmãos, não estou falando assim que seja fácil. Não, não é fácil. A vida do cristão é uma luta constante, mas, de fato, eu acredito, Padre, que o desespero ele é muito resultado de uma vida não vivida dentro daquilo que o próprio Senhor nos lança, né, como proposta, como mandamento, como pedido. Né? Até falando assim, saindo um pouco do campo da teologia, mas indo para um pouco para o campo da psicologia, a gente sabe, né, que existem especialistas que falam aí de etapas da vida, né? E quando eles se referem à última etapa da nossa vida, ali por volta dos 60 até o final da vida, quando a pessoa não viveu, emocionalmente falando, bem a sua vida, as etapas anteriores, a pessoa provavelmente viva um tempo de desespero, né, ao olhar para trás e perceber o que eu fiz da minha vida, qual foi o sentido, onde eu fixei meus olhos, né, em quem eu depositei a minha esperança, o que eu fiz da minha vida, onde eu a gastei, né, onde para o que eu me voltei, para as coisas essenciais, família, Deus, para os valores sobrenaturais, né? Ou não, eu fiquei ali a vida toda me arrastando naquilo que passa, né? Foi ali que eu depositei, foi ali que eu gastei a minha vida. Então, até psicologicamente falando, nós sabemos que uma pessoa que vive bem as etapas da sua vida tem tudo para envelhecer e ter uma boa morte, né? Morrer com serenidade, com sobriedade, normalmente pessoas rodeadas de afeto da família, né? Uma pessoa que traz, mesmo na morte, uma satisfação de uma missão completada, de uma missão feita, realizada. Ao mesmo tempo, quantos de nós já ouvimos falar de pessoas que morrem em pleno desespero, né? Abatidos, com aquele ar pesado, pesaroso, né? E geralmente são pessoas que ao longo da sua vida não fizeram essa busca, essa antecipação do céu em cada escolha, em cada momento, em cada decisão, em cada perdão dado, em cada caridade feita, em cada tempo dedicado ao Senhor, né? Então, eu acredito que sim, tem muito a ver, Padre. Como é diferente a morte, né, para uma pessoa que tem fé, que tem esperança, que nutre aqui na Terra essas virtudes teologais, né, e diferente de uma pessoa que vive de qualquer maneira, que se deixa levar pela vida, que provavelmente nunca tenha parado aí para fazer uma boa reflexão da própria vida, dos próprios valores, né, e muito menos desses valores sobrenaturais, né. É muito interessante quando a gente vê a questão dos dons da fé, da esperança, sobretudo, né? Como, às vezes, nós resumimos esses dons teologais, essas virtudes teologais, a coisas que não são. Por exemplo, quando nós pensamos na fé,
a gente pensa assim na fé no dia a dia, quase como aquela pessoa que tem fé lá que vai ganhar na loto e compra lá um cartãozinho, tudo quer dizer, uma pessoa que tem fé. Não, irmãos, a fé nesse sentido sobrenatural é algo que está para muito além disso, né? A esperança, a mesma forma, né? É claro que ela se dá e é aplicada nas realidades mais corriqueiras da nossa vida, mas, sobretudo, a fé, a esperança, são duas virtudes que têm muito, muito mais do que nós imaginamos a ver com essas realidades que estão por vir, né, da vida eterna, do céu, do inferno, né, Padre? Então, assim, o quanto nós precisamos alimentar em nós, dia após dia, o dom que Deus já nos deu, né, no nosso batismo, da fé e da esperança, sobretudo, que é, sobretudo, fé e esperança nas realidades sobrenaturais, nas realidades futuras, né, da vida eterna, da graça que será morar e contemplar Deus eternamente. Então, isso é fé e esperança nesse sentido mais profundo, né? Mas eu acredito que sim, Padre. Ô, irmã, então a vida que Deus nos dá, que é um dom dele, que é um presente dele, né? Nós viemos de Deus e vamos voltar para ele. Então, esse período que aqui estamos, desse período que nós vivemos, depende o nosso futuro? Com certeza. Inclusive, isso é muito nítido na própria Sagrada Escritura, né? Esse texto que nós lemos hoje, né, Padre, aqui no início, Mateus 25, né, que é tão conhecido, eu até grifei aqui algumas palavras, porque o título, né, pelo menos aqui na minha Bíblia, está o juízo final. E fui grifando aqui algumas coisinhas que tem toda a leitura, todo o evangelho que nós lemos aqui em Mateus 25, 31, tem a ver com esse tema que nós estamos tratando, mas é muito nítido, de uma maneira um pouco analógica, mas muito fácil de entender, com essa pergunta, né, Padre? Porque aqui vão aparecer palavras como justos e injustos, vida eterna, condenação, direita e esquerda, né? Ovelhas e cabritos. Então, a palavra de Deus é maravilhosa porque ela traz essa simbologia acessível para todos nós, né? Não há quem leia uma passagem bíblica dessa aqui e não entenda que, de fato, a nossa vida aqui, hoje, a sua vida, a minha vida, determina, de alguma maneira, aquilo que nós receberemos como herança. Né, direita, esquerda, ovelha, cabrito, né? Ele fala que as palavras que Deus vai direcionar para aqueles que tiverem vivido as obras de misericórdia, vinde, benditos do meu Pai, né? E também aquelas palavras que ele vai dirigir para aqueles que não viveram, né, as obras de misericórdia, vão para o fogo eterno. Quer dizer, palavras severas, né, Padre? E como nós temos assim que pautar a nossa vida de acordo com essa fé, né? A fé católica não é uma fé que engloba todo mundo no mesmo pacote, como às vezes a gente quer, né? De fato, não só esse texto da Sagrada Escritura vai mostrar isso que a própria palavra afirma, né? Essa recompensa, digamos assim, final, mas que, de fato, vai acontecer, né? A Sagrada Escritura, do começo ao fim, mostra um pouco isso, né? Mostra esse juiz misericordioso, esse juiz bom, que é Deus, mas mostra também essa condenação que nós mesmos fazemos sobre nós, a nosso respeito, quando optamos pelo mal, né? Esse Deus que nos ama livremente e que não nos obriga a nada. Então, se hoje, na minha vida, eu escolho o mal, como querer, depois da morte, herdar o bem, se a minha vida inteira eu optei pelo mal? Né? Então, acaba que a vida afastada, distante, a vida do inferno, né, nada mais é do que a vida realmente sem Deus, imaginem. Né? Ainda mais contemplando toda a graça de Deus, né? E saber que
a vida toda optamos por não beber desta fonte, dessa graça. Então, na verdade, após a morte, a gente só ratifica lá aquilo que foi a nossa escolha aqui, de bem ou de mal. Então, que bom será para todos nós pegarmos essa palavra ponto por ponto e refletirmos e nos debruçarmos sobre elas, porque aqui está bem claro, né, aquilo que nos aguarda, de bom e de mal. Não para gerar, irmãos, desespero no nosso coração hoje, mas para dizer para você e para mim, ainda há tempo. Essa linguagem, né, padre, escatológica, essa linguagem dos novíssimos, daquilo que virá, é uma linguagem, irmãos, que, sobretudo, quer nos chamar à conversão, nos dizer que ainda é possível, estamos aqui. Né? Então, uma linguagem muito mais convocativa à penitência, à conversão, à santidade, né? Muito mais do que ao desespero, do que à condenação. Mas hoje precisamos nos decidir por Cristo para termos e herdarmos essa vida eterna que nos espera, com a graça de Deus. Só para a gente finalizar esse bloco, então, viver é morrer? Sim, viver é morrer. Lembra agora a passagem do grão de trigo, né? E se nós trouxermos a própria vida de Cristo como modelo de tudo aquilo que nós somos chamados a viver, nós podemos dizer que Cristo também, né, viveu essa dimensão, né? Viver é morrer, né? Porque o Senhor mesmo nos diz, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Né? Então, a nossa vida, irmãos, assim como a vida do nosso corpo, né, nos ensina muito. Do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer um pouco também. Né? E a dimensão da vida por Cristo traz também essa dimensão de todos os dias morrer um pouco, né? Mas é um morrer cheio de sentido, né? Um morrer por causa de Cristo, um morrer nos identificando a Cristo, que também morreu para salvar a humanidade inteira. E nós também, quando nós amamos, de alguma maneira, essa morte diária, essa morte branca, como a gente costuma dizer, também vai acontecendo na nossa vida. Às vezes, as pessoas, sobretudo as pessoas céticas, as pessoas que não creem em Cristo, não creem na igreja, às vezes nos condenam de sermos um pouco masoquistas, né, padre, por causa dessa dimensão do sofrimento. Né? E nada mais errado, mais contrário à nossa fé, nossa esperança. Né? E a gente vê que o sofrimento é algo inerente ao homem, que acontece em todas as realidades. Né? Que mãe não morre diariamente para alimentar os seus filhos? Que pai, de alguma maneira, não morre diariamente, né, para dar a vida, o sustento para os seus filhos? E por que nós seríamos diferentes? Então, os cristãos, eles carregam, sim, essa dimensão do morrer diariamente, mas não em vão. Lembremos do que São Paulo nos diz: sabemos em quem nós pusemos a nossa confiança. Então, de alguma maneira, é uma morte cheia de sentido, uma morte por uma causa, eu diria até uma morte por uma pessoa, né, que tem um nome muito claro, Jesus Cristo, né, a exemplo dele. Ele morreu para doar a sua vida e salvar a humanidade, e nós diariamente também morremos, né, unidos e identificados a ele. Parece uma coisa muito utópica, bonita de ser falada? Não, mas é uma realidade que nos toca profundamente, irmãos. Nós morremos em cada decisão do nosso dia, mas também vivemos, né, em cada renúncia que fazemos. Né? Tem uma passagem de São Paulo, mas muito fácil de vir à memória, lembrada também, que ele fala, né, a ressurreição se dará como uma semente, né, que é posta no seio da terra, mas dali germinará uma vida. Né? E isso já acontece na nossa vida aqui, mas também se dará na ressurreição dessa maneira. De alguma forma, nós também morremos como a semente, mas uma morte bem vivida, com sentido, por causa de uma pessoa que é Jesus Cristo, nunca deixará de florescer
e dá o seu fruto, né? Então acaba que é uma morte que gera vida também, né, padre? Então é uma morte cheia de sentido e de significado, né? Não é em vão. Perfeito. E você que nos acompanha, ainda dá tempo de compartilhar essa live, ainda dá tempo de chamar aquele seu amigo que quer aprofundar na doutrina, convidar seus familiares, manda aí nos grupos do WhatsApp, vamos fazer a doutrina de Cristo ser espalhada aqui através do nosso programa A Doutrina é uma Luz. E manda aí as suas dúvidas, suas perguntas, dentro de nossas possibilidades nós iremos respondendo. E não se esqueça, aqui na nossa programação existem vários programas. Amanhã temos Deus no Comando, na Força da Fé, Não Deixe de Sonhar. Então vai aí também colocando com certeza na sua agenda as nossas programações para que você fique por dentro aqui da Rádio Católica de Osasco. Nós vamos com a música, daqui a pouco nós voltamos. Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo lhe resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços, só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Nós estamos de volta com o programa Doutrina é uma Luz e hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco a irmã Ana Paula, da Toca de Assis. E é de fato muito bom aqui no nosso programa vermos as congregações e os institutos. Já tivemos aqui os servitanos, já tivemos aqui também o nosso bispo, que também é franciscano, o Verbo encarnado, os camilianos. Então veja, cada um da sua maneira, com seu carisma, vai contribuindo para que a doutrina de Cristo chegue aí na sua casa e que você possa conhecer melhor a fé que você professa todos os domingos no Creio, lá na Santa Missa. Então não vamos perder tempo, vamos aproveitar o máximo aqui a irmã Ana Paula. Bom, nós falávamos sobre a morte, é uma realidade, vamos nos encontrar com ela, não sabemos o dia e a hora, mas o que sabemos é que iremos morrer. Agora, como se preparar para a morte? E como ter aquela frase de São Francisco também como um lema nosso, vamos dizer assim, a irmã morte, né? Como é isso, irmã? Sim, padre. Nos preparar para uma boa morte. Como fazer, né? Eu começaria com
a questão da Eucaristia. Por quê? Irmãs, são dois temas que talvez não tenham muito a ver, tem mais a ver do que nós imaginamos. Por quê? Porque a Eucaristia é a vida de Cristo em nós, né? E recebermos a Eucaristia já é experimentarmos de alguma forma a vida de Cristo, o céu na terra, né? E também porque cada Eucaristia celebrada na Santa Missa, nós renovamos a morte sacramental de Jesus. Então, acaba que é uma realidade que nos ensina muito. Eu diria que a melhor maneira de nós nos prepararmos para uma boa morte é vivendo já aqui na Terra essas realidades sobrenaturais, a vontade de Deus para nós, né? Nos alimentando da Sagrada Comunhão, nos alimentando da Eucaristia. Então, eu diria, Padre, que a Eucaristia tem duas maneiras de nos preparar para uma boa morte. O exemplo, no sentido de que em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, nós temos ali diante dos nossos olhos Deus novamente morrendo por amor de nós, Jesus Cristo novamente dando a sua vida por nós, então nos ensinando, Jesus na Eucaristia, na missa, nos ensina profundamente como doarmos a nossa vida, como de fato nos tornarmos alimento que gera vida para outros irmãos. E a outra dimensão é a Eucaristia como próprio alimento, né, que vem, entra dentro de nós, se torna um conosco, e de fato nós podemos dizer como São Paulo, né, somos templos vivos do Espírito Santo, templos vivos da Divina Eucaristia. Partindo da Eucaristia, por quê? Porque a Eucaristia é o sacramento de todos os outros sacramentos, mas com certeza chamaria aqui na nossa reflexão também, nessa conversa, os sacramentos. A igreja, ela é perfeita, ela é linda, ela é mãe, é pai. É quando ela oferece aos seus filhos como esposa de Cristo, a igreja tem a autoridade, o poder de oferecer aos seus filhos todos os remédios para a nossa vida aqui. Então, nós temos os sacramentos que percorrem a nossa vida toda, desde o batismo, quando ainda somos crianças, a confirmação, a Eucaristia, o matrimônio, crisma, unção dos enfermos, ou seja, os sacramentos nos acompanham do início ao final, né, Padre, da nossa vida. E esse é o remédio, né, para sanar aqui as nossas feridas enquanto há tempo, é aqui, nesta vida, no momento agora que nós podemos recorrer a esses remédios, a esses benefícios, né, que são os sacramentos. Então, com certeza, como não temermos lá na frente a morte, como não nos desesperarmos diante desta realidade que vai chegar até nós, vivendo bem, recorrendo aos sacramentos, à Santa Missa. E a leitura que nós lemos também aqui no início, como eu já apontava antes, tem muitas chaves para todos esses temas que nós temos trabalhado, irmãos. Vejamos aí, por exemplo, o versículo 34, né? O juiz vai dizer, né? Venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me receberam em casa. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então, eu acho que, sem dúvida, esse evangelho também é uma resposta para essa pergunta, no sentido, o amor nos prepara, né? O amor nos santifica, o amor nos eleva, o amor nos torna verdadeiramente aquilo que o homem é chamado a ser. A caridade longe de nos tirar daquilo que é nossa vocação primeira, longe de nos tirar daquela realidade para o qual nós fomos feitos.
a caridade nos eleva, nos torna aquilo que de fato nós nascemos para ser. Né? Então, eu acho que aqui está uma grande chave de leitura para essa pergunta: como nos prepararmos para a morte? Assim, vivendo assim. Aqui está tão explicadinho, né, padre, que não tem nem para onde a gente fugir e correr. Nós não teremos desculpas, né, porque aqui está tão claro. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, de fato, para sermos julgados pelo amor, nós nem teremos como dizer, puxa, eu não entendi, como a passagem lá de Lázaro, né? O pobre Lázaro, que tinha aquele homem que dava festas e tudo, depois ele se encontrou lá naquele momento de agonia, né? E ele vai dizer, puxa, manda alguém lá avisar os meus. E ele vai dizer, não, mas né, todos os dias os profetas, alguém tem falado lá para eles e eles não acordaram para a vida. Nós também, irmãos, não poderemos nos desculpar quando estivermos diante de Deus, porque está tudo tão claro aqui. Ele nem fala em linguagem difícil, né? Ele fala tão simples. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me deste de vestir. Então, Jesus nos explica tão direitinho, de uma maneira tão fácil, para que a gente não tenha desculpas e não digamos que não entendemos, né? E aí, no final, no versículo 40, ele vai dizer, então o rei lhes responderá, eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, está aí a resposta dessa palavra. E não minimizemos também o risco que a gente corre de direcionar essa palavra apenas para as pessoas pobres, economicamente falando. Claro que são, né? Também eles são os que mais sofrem de fato, pessoas pobres economicamente, que não têm o que comer, vestir, mas também pobres, talvez numa dimensão um pouco mais abrangente, né, padre? Os pobres de espírito, os pobres que padecem nas periferias da vida, como o Papa Francisco tem nos ensinado, pessoas que às vezes são ricas, mas pobres de alguma maneira, né? Pessoas que possuem bens, mas pobres enquanto vida de pecado. Então, a gente pode abranger isso aqui a essas realidades também. Né? Quem aqui nunca foi salvo por uma palavra, uma orientação, um atendimento, né? Um gesto? Então, que a gente possa abranger essa roupa dada, essa comida dada, essa casa, né? Há tantas outras coisas que nós podemos no nosso dia a dia, com tantas iniciativas aí, Deus mesmo providencia tanta coisa que chega na nossa frente para que a gente possa se dar, se doar, como Ele se dá na Santíssima Eucaristia, em cada dia, em cada santo sacrifício da missa, nos ensinando aí como ganhar, como herdar a vida eterna. Eu acredito que seja por aí, padre. Eu, aproveitando isso que a senhora acabou de nos falar, que é muito importante, eu lembro de Bento XVI. Em uma das suas homilias, ele falava sobre esse termo amar, como uma preparação para a vinda de Cristo. E ele falava que a cruz é a maior expressão do amor. E ele falava que a cruz ela deve ser olhada de maneira horizontal e vertical, né? Porque, de fato, a gente ama a Deus, né? Então, a vivência dos mandamentos é uma maneira de se preparar para a morte. O Evangelho, né, aí que nós temos, graças a Deus, é ali um caminho para se preparar para esse encontro definitivo com Deus. E ele fala aqui também do amor horizontal, né, que é de fato esse amor ao próximo. E muitas vezes a gente simplesmente resume a questão do amor ao próximo ao material. Mas aí a senhora hoje traz essa questão também espiritual, né? Essa
palavra, esse evangelho que vai ao encontro do outro, que também é um alimentar não somente o corpo, mas alimentar também a alma, né? E dentro disso a igreja dá então as 14 obras de misericórdia, que estão divididas entre corporais e espirituais. Fala um pouquinho disso para a gente, ligando aí nessa fala da senhora. Tá bom, agradeço. E até voltando só um pouquinho aqui na pergunta anterior que o padre tinha me feito, a questão franciscana também, a pessoa de São Francisco, né, que tem essa visão, digamos, positiva da morte. Como São Francisco chega a uma visão assim, né, padre? É uma coisa que, de fato, nos choca. É como um homem pode chegar a uma reconciliação tal com a própria condição humana ao ponto de chamar a morte de irmã, né? É uma coisa assim realmente chocante. Eu acho que é por isso que a pessoa de São Francisco cativa tanto, né? Homens de todos os tempos, né? De todos os séculos e tudo. E eu preparei aqui nas fontes franciscanas a parte, né? Só antes da senhora falar, mostra a capa do livro para gente. Sim. Vou só fazer um parênteses aqui, porque muitas vezes, quando a gente olha um santo na igreja, a gente pensa que ele foi sempre assim, né? Nasceu santo, morreu santo. E quando a igreja coloca alguém no altar para a veneração, o que a igreja está fazendo? Ela está dizendo assim, ó, aqui tem um exemplo de alguém que amou a Cristo acima de tudo, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amou ao próximo por amor dele. Então, mais do que a gente olhar para a imagem ali, a gente precisa olhar para as virtudes, né? Para as obras, para o amor que teve a Deus, para o amor que teve ao próximo, que é como uma seta dizendo, olha, viva assim também. Você gosta de Santa Maria, Mãe de Deus, um exemplo? Viva como ela viveu. Você gosta de São José? Viva como São José viveu. Você gosta de São Francisco? Procure viver como ele viveu. E então, aqui tem uma dica de leitura. Sim. São as fontes franciscanas. Tem aqui a editora Mensageira de Santo Antônio. Então, você que é devoto de São Francisco, ou você que está aí procurando um livro para a meditação, para o crescimento espiritual, fica também uma dica. O Rafael vai colocar aí nos nossos comentários o nome do livro e a editora para que você também possa conhecer mais sobre a vida de São Francisco. Pode continuar, irmã. As Vozes também têm uma boa tradução das fontes franciscanas. E, de fato, entrando assim na fala do padre, como eu também recomendo muito a leitura das obras de São Francisco. Sabe por quê, irmãos? Não fugindo do nosso tema, a gente vai voltar aqui e coroar tudo direitinho, mas as pessoas têm uma visão muito mistificada, digamos assim, no sentido ruim da palavra de São Francisco de Assis, né? Não, nada contra, mas hoje a gente liga muito a figura de São Francisco apenas aos animais, aos cuidados, sim, existe esse aspecto, mas quando nós lemos as obras de São Francisco, padre, de fato, duas coisas realçam muito, sobretudo naqueles escritos que Francisco escreveu, porque uma coisa são as legendas, onde pessoas falaram a respeito de São Francisco, muito válidos, mas, sobretudo, aquilo que Francisco mesmo escreveu. Os escritos de São Francisco são totalmente escritos eucarísticos. Ele fala muito da Eucaristia, porque, no contexto de Francisco, muitas questões a respeito da Eucaristia estão borbulhando, inclusive heresias, né? E o Concílio de Latrão, que acontece na época de São Francisco, e tudo indica que Francisco participou desse concílio, vão desenhar, vão fornecer as definições eucarísticas que nós temos hoje, como transubstanciação, que a Eucaristia é válida mesmo celebrada por um homem
um padre pecador. Todas essas definições vieram lá do seu contexto. Então, os escritos de Francisco são totalmente eucarísticos. Pegando o gancho, o padre nos falava dessa cruz, né, onde o Papa Bento falava, né, a cruz no seu sentido vertical e horizontal, né, ou seja, de fato, padre, eu acho que nisso se resume toda essa nossa preparação para a vida eterna, né? A vida espiritual, esse nosso contato com Deus, ele transborda de alguma maneira no serviço aos irmãos, né? Chega, né, nessa necessidade de também ajudarmos os nossos irmãos a carregar a sua cruz. Às vezes, cruzes materiais, sim, como a fome, a sede, o desemprego, tantas realidades, mas também essas necessidades do homem, que são necessidades profundas, como conhecer a Deus, dar sentido à sua vida, à sua existência, né, o aconselhamento, a direção espiritual, né, todas essas realidades são obras de misericórdia, né? E, como o senhor falava, a igreja sempre na sua grande sabedoria, através da sua pedagogia, da sua didática, da sua dinâmica, que quer nos apresentar o melhor caminho, ela sempre tem a melhor pedagogia, né? Assim como a vida dos santos, como o senhor falava, a igreja eleva aos altares pessoas santas para nos dizer, olha, faça o mesmo e você terá a vida eterna. E nessa pedagogia, a igreja também nos coloca aqui, então, 7 obras de misericórdia corporais que nós somos chamados a viver, né? Assim como as obras de misericórdia, que são as obras espirituais. Uma maneira, irmãos, muito própria da igreja nos ensinar a nos prepararmos para as realidades futuras, para a vida que nos aguarda. É como se a igreja, olhando para a Sagrada Escritura, para os mandamentos do Senhor, sobretudo amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, resumisse esses 2 mandamentos aqui, né, nessas obras. Então, a primeira obra de misericórdia corporal, tão bonita também, padre, uma coisa que me veio agora à mente assinalar, como o homem, ele é corpo e alma. Irmãos, isso é algo também tão bonito de ser refletido dentro desse tema da morte. Nós não somos só alma, mas também não somos só corpo. E como nós, às vezes, temos essa tendência, né, padre, essa dicotomia em nós, até em realidades, às vezes, dentro da igreja, de dividir o homem, olhar partes. O todo, né? Exatamente, isso é perigosíssimo, porque quando eu olho o homem repartido, ou corpo ou alma, ou seja, ou eu vou para um extremo, eu acho que o homem só precisa das obras materiais, né? Então ele só precisa de comida, de roupa, de teto. Ou eu também posso ir para o outro extremo e imaginar que o homem só precisa das obras espirituais. E daí, né, a gente fazer do nosso apostolado uma exaltação ao espiritualismo também. Gente, nós somos corpo e alma. A igreja sempre nos definiu assim. A palavra nos define assim, somos um todo, então precisamos dessas 2 realidades. Então a igreja nos fala das obras corporais, que são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais, dar um bom conselho, viu como é fácil? Às vezes uma pessoa está precisando de um bom conselho, você que tem mais experiência, empreste seu ouvido, uma palavra, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, e rogar a Deus por vivos e defuntos. Então, tá aí as obras de misericórdia que a igreja nos propõe a viver. Irmã, é tão bonito quando a senhora fala ensinar os ignorantes. Sim. E a primeira leitura de domingo, olha como a liturgia que nós celebramos
depois automaticamente cai na prática da nossa vida. A nossa igreja é bela, né? Completa, né, É, padre? não tem como não ser apaixonado pela fé que nós Sim. professamos, né? Às vezes a gente, até a irmã, antes de começar, falou assim, olha, padre, vai ser uma coisa muito simples. Eu falei assim, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser uma linguagem que chegue ao nosso povo para eles pensarem exatamente isso. Viver a fé é muito simples. Sim, é Né? possível. É né, possível, né? E a primeira leitura dizia assim, mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Sim. Então aqui está falando claramente que é uma maneira de se preparar para a morte, para a eternidade junto de Deus, quando, como por exemplo, nós fazemos isso que você está vendo aí na sua casa, a gente fazia aqui. Sim. Ensinar os que não sabem. E aqui você não precisa ter uma teologia muito elevada, não. Né? Basta ter essa docilidade ao Espírito, buscar conhecer o que você professa, a fé católica que nós professamos, e depois o seu jeito, lá no seu emprego, na sua escola, no seu trabalho, aonde Deus te plantar como um apóstolo batizado, crismado, você falar de Deus com a simplicidade Sim. do seu estado de vida, mas servindo a Cristo nos irmãos, Sim. né? Eu gosto muito dessa palavra servir, porque às vezes a gente até vai numa igreja ou outra, as pessoas falam assim, aqui eu atuo em tal pastoral, aqui eu atuo em tal pastoral. Não, né? A gente serve, né? Toda a igreja ela é um serviço a Deus e cooperando para a salvação dos irmãos. Sim. Sim. Cristo é o grande servidor, né? Exatamente. Nos deu esse exemplo, né, no Lava Pés, e nós somos chamados a desdobrar aí esse exemplo de Cristo, né? Servindo também, né? Santa Clara, que é a nossa patrona principal junto com São Francisco, ela se designava nas suas cartas como a serva das servas, porque tinham as irmãs, né, que eram servas de Cristo, e ela se designava como responsável pelas irmãs, a serva das servas, né, de Cristo. Então, o Santo Padre também, né, os bispos, às vezes, quando escrevem, né, se colocam como servo dos servos, né. Então, de fato, é esse exemplo que Deus nos dá, que nos deu, né. Irmã, uma vez eu lia que São Francisco, quando se sentia tentado, se jogava nos espinhos. Sim. É isso mesmo? E termina que também se preparar bem para a morte é fugir do pecado, é fugir daquilo que desagrada a Deus, ter esse santo temor de Deus, que não é ter medo, né? Sim. Mas é porque justamente eu amo a Deus, eu fujo daquilo que desagrada a Ele. Tem alguma coisa a ver isso daqui? Tem tudo a ver, porque o temor, de fato, quando a gente fala temor hoje, as pessoas dizem, aliás, até na igreja desapareceu muito essa catequese, né, padre, de levar as pessoas a ter um temor, porque a gente confunde o temor com medo. Mas, irmãos, de fato, por isso que ensinar aqueles que não conhecem é uma obra espiritual, é uma obra de grande caridade, porque às vezes a gente confunde termos que são assim há quilômetros de diferença entre um e outro, né? Porque o medo é aquele medo que de fato nos trava, né? O temor, quando é até um dos dons do Espírito Santo, né? O temor, o santo temor, é muito mais o respeito filial que nós temos com Deus, né? Então, quando a igreja nos convida a ter esse temor de Deus, né? É esse temor filial. Sabe aquele respeito que a gente tem diante de uma autoridade do pai, da mãe, mas aquele temor que você tem certeza que aquela pessoa não vai nos causar um mal, né? E por isso a gente recorre, mas um respeito grande. É isso que nós temos que ter, né, para com Deus, para com esse juiz aqui que nos julgará. Não é o medo, né, esse temor nesse sentido mais completo,
né? E como o padre falava, São Francisco é muito bonito, eu gosto muito de ler e de conhecer um pouco mais sobre ele. Tem várias histórias a respeito de São Francisco, né? E uma é essa. Depois, para finalizar, eu vou contar um pouquinho a história, o contexto ali em torno da morte de São Francisco. Mas, de fato, né, aqui nas fontes franciscanas conta essa história, né, de que São Francisco ele é um santo muito humano também, né? Ele, de fato, instruía, alertava e falava aos seus frades sobre guardar essa pureza, né? Mas São Francisco, de fato, é relatado que, em alguns momentos de tentação, ele se jogava nos espinhos e também na neve. Então, imagina, o contexto de neve para nós não é muito comum, né, padre? Mas a gente sabe que em outros países, na Europa, né, isso é muito comum. Noites extremas de frio, de neve, de gelo, né? E é contado, sim, essa passagem onde São Francisco, para vencer essa tentação, né, da carne, ele se joga na neve. E depois ele é tão interessante porque pode dizer assim, como um santo ter tentação, os santos tiveram tentações, né? O fato é que eles vivenciaram bem isso, né? Colocaram-se diante de Deus e venceram, como Jesus no deserto, né, que tem as tentações também, que nós também temos. E aí ele começa a desenhar, fazer bolinhos assim no gelo, e ele diz, essa daqui é a minha esposa, esse aqui são os meus filhos. E é muito interessante, é uma historinha pitoresca, mas que demonstra esse homem que não foi anjo a vida toda, né? Nós não somos anjos e nem somos chamados a sê-lo, nós somos homens, né? Padecemos, sim, daquilo que é próprio da humanidade, mas como isso ganha um significado bonito, misterioso, né? Quando nós nos colocamos na presença de Deus e contamos com a sua ajuda. Então, é verdade esse fato, né? Aconteceu. E São Francisco tem várias histórias assim um pouco pitorescas, mas que por trás demonstram esse grande homem de uma grande espiritualidade ao ponto de receber no seu próprio corpo os estigmas de Nosso Senhor. Então, por aí a gente vê que São Francisco não é um santinho, digamos assim, até porque não existem santinhos, mas São Francisco foi um grande santo, um homem de uma mística, de um alto trabalho, visando essa vida eterna, um homem que viveu a reconciliação não só consigo, mas com Deus, com os irmãos, com as criaturas, a um nível tão profundo que recebeu na própria carne os estigmas de Cristo, de tão grande que foi a identificação deste homem com a pessoa de Cristo, né? Então, São Francisco, de fato, é um santo que merece ser melhor conhecido e imitado, né? Porque foi grandioso, de fato. Que maravilha, nós estamos aqui com o programa Doutrina é uma Luz pela Rádio Católica de Osasco. E você ainda pode compartilhar essa live, você pode ainda convidar outras pessoas para aprofundarmos na doutrina. E não se esqueça, siga as nossas redes aqui da Diocese de Osasco. Temos aí o Instagram, temos o YouTube, e assim nós vamos levando o Evangelho para a sua casa, para a sua família. Já voltamos. Canto, ouço tua voz a ecoar dentro de mim, movimento que me arrasta e que me prende inteiramente a ti, e eu me rendo e me deixo conduzir. Como um fogo que me invade e faz morrer o que é velho em mim. Eu me perco em tuas chamas que me envolve, lançam-me no amor e
vou morrendo para em ti poder viver. Dá-me o que tu queres, vida ou morte, a felicidade, enfim, desposa em minha carne a tua paz. Dá-me o que tu queres, vida ou morte, a felicidade, enfim, desposa em minha carne a tua paz e une-me a ti. Como um fogo que me invade e faz morrer o que é velho em mim, e eu me perco em tuas chamas que me envolvem, lançam-me no amor e vou morrendo para em ti poder viver. Estamos de volta com o programa Doutrina é uma Luz. Hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco a irmã Ana Paula, das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Muito bem. E você que é uma moça que ainda não discerniu a sua vocação ou que está nesse processo de discernimento, quem sabe não é importante fazer uma visita aqui para as irmãs, passar lá um dia, ver o estilo de vida que elas têm, consagradas ao Senhor, e pode ser a tua vocação. Não é isso, irmã? É isso, o convite foi lançado. Sim, as jovens que queiram nos conhecer, fazer caminho vocacional, ir à nossa casa para conviverem conosco um pouco também, de maneira que essa convivência ajude aí no discernimento vocacional. Podem ir, fiquem sabendo que vocês são bem-vindas, né? Graças a Deus nós temos sempre jovens querendo nos conhecer um pouquinho. Nós temos o nosso Instagram de Cotia, que é Toca de Assis Irmãs. Tem o nosso Instagram geral também, Filhas da Pobreza. Você pode procurar o nosso site, lá vai ter um pouquinho da nossa vida. O nosso site também você pode colocar no Google, Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, vai aparecer lá, ou Irmãs Toca de Assis, vai aparecer os endereços das nossas casas, aquilo que nós realizamos, fotos, entrevistas. Então, procure-nos. Irmã, a pergunta é, entre a morte e a salvação, a recompensa com a vida eterna ou a condenação com o inferno, tem ali o que nós chamamos de juízo particular. O que seria isso? Sim, de fato, esse é um diferencial até entre nós e os nossos irmãos evangélicos, né? Nós cremos, Padre, para você que nos acompanha, que seguido a nossa morte, logo que a alma se separa do nosso corpo, nós vamos nos apresentar em seguida diante de Jesus como juiz, como nosso bom juiz, por isso não tenhamos medo, nosso bom juiz, né, para quem viveu bem, né, esse momento não deve causar medo, mas vamos ao encontro de Jesus, né, cheios de fé, de esperança. Mas sim, a Igreja, o magistério nos ensina, baseados também na Sagrada Escritura, ou seja, o magistério ele tem essa autoridade de ler as Sagradas Escrituras, a tradição, e interpretar a Sagrada Escritura e nos ensinar. Então, o magistério nos ensina que, seguida a nossa morte, acontece o juízo particular, ou seja, um momento onde a minha alma, se encontra diante de Jesus e ali nós veremos tudo aquilo que nós fizemos de bom e de mal,
para herdarmos ou diretamente a vida eterna, o céu, irmos para o céu, ou irmos para o purgatório, ou seja, um local, um lugar, um estado de vida onde nós seremos ainda purificados de algumas penas, né? Ou a condenação eterna no inferno. Então, é essa a definição do juízo particular, né? Esse momento que acontece logo após, em seguida, a nossa morte, onde nós nos encontramos diante de Deus para recebermos a vida eterna, a condenação ou o purgatório, um lugar onde nós vamos ainda nos purificar de alguns pecados cometidos. Irmã, quando nós rezamos o creio, aparece ali ressurreição da carne, ressurreição dos mortos. O que seria isso? Sim, esse é um outro tema bastante interessante diante desse tema da morte. Então, nada mais é do que a nossa fé de que o nosso corpo também ressurgirá no juízo final, né? Então, nós não cremos nessa vida que apenas a nossa alma vai herdar. Não é apenas a nossa alma que vai gozar da vida eterna, dessa presença eterna de Deus, mas nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na ressurreição deste corpo, né? É só lembrar ali a própria Páscoa de Jesus, né? Nós não acreditamos que a alma de Jesus ressuscitou, não. O corpo e a alma se juntam. E nós cremos que, através da ressurreição de Cristo, nós também vamos receber essa herança, né? A ressurreição deste corpo. Não nessa maneira e nesse jeito, digamos assim, fraco, debilitado, com as limitações próprias deste corpo humano que nós temos, mas a Sagrada Escritura, sobretudo São Paulo, vai nos falar de um corpo glorioso, à semelhança do próprio corpo de Cristo, que causa, irmãos, e traz para nós um grande mistério, é claro, porque se nós pensarmos na ressurreição de Cristo, ele come e bebe com os seus discípulos, né? Lembrarmos aqui aquela passagem, né, padre, onde ele está lá fritando os peixinhos, chama os apóstolos meio assustados, os discípulos, come ali com eles, mas, ao mesmo tempo, o corpo ressuscitado de Cristo se faz presente numa sala fechada, ou seja, né, essa dimensão mistérica desse corpo glorioso, né, que nós não sabemos detalhes, mas a fé nos revela que também nós teremos esse corpo semelhante ao de Cristo, né? Ou seja, morrendo, esse nosso corpo humano se definha, né? Perece. Mas nós cremos que a nossa alma vai ser julgada no juízo particular e no juízo final, o nosso corpo ressuscitado e glorioso se unirá à nossa alma, né? Nessa união glorificada, né? Para a eternidade. Então, essa é a nossa fé, são elementos que nós professamos no creio. Talvez você reze o creio em Deus Pai todos os domingos, na Santa Missa, e nunca tenha tido a oportunidade de pensar um pouco mais profundo, sai quase que no automático, mas, irmãos, nós somos chamados, através da fé e da esperança, a crermos nestas realidades. A fé, a esperança, como eu já falei, se direcionam, sobretudo, para essas realidades sobrenaturais que a Igreja nos propõe, a palavra, os evangelhos, né, as cartas a São Paulo nos propõem, e nós damos a nossa adesão de fé. Então, é um mistério belo que nós contemplaremos um dia com a graça de Deus. Irmã, eu quero muito agradecer, em nome da nossa Rádio Católica de Osasco, a disponibilidade da senhora que hoje vem para nos dar essa aula, né? Para nos dar essa formação. Que bonito é nós olharmos para a vida consagrada e vermos que muitas das nossas irmãs estão ali nas clausuras, rezando pela santificação da igreja
e que tem outras que estão no mundo também a serviço do ensino, a serviço da caridade, e todas dentro do seu carisma contribuem para a salvação das almas, né? Que nem a Virgem Maria não era a salvação, São José não era a salvação, mas eles cooperaram de maneira ativa para que a salvação chegasse à humanidade. Então, muito obrigado pelo seu sim. Quero agradecer também à irmã Helena, que está aqui conosco, que através do seu canto, do seu violão também nos evangeliza. Que maravilha, né? Eu sempre, quando vou lá rezar com as irmãs, digo que estar com elas nos edifica na fé, nos evangelizam também. Então, obrigado pelo sim das senhoras, obrigado por estar aqui conosco. Espero que voltem outras vezes, né? E também leve o nosso abraço às irmãs que estão lá. Veja que coisa grandiosa. As duas estão aqui, mas as outras estão lá preparando o alimento, porque amanhã é o dia da obra, né? Então é o dia que as irmãs saem para distribuir comida, alimento àqueles moradores de rua em situações difíceis, mas também que levam o amor de Jesus, levam a palavra. Tem esse momento, não como nós vimos aqui hoje, bem estruturado, com o caderno, com a Bíblia, mas de uma maneira muito simples também falam de Jesus com a vida. São Francisco dizia, quando for necessário, use as palavras, né? Porque a nossa vida é o evangelho que os mais simples muitas vezes leem. Então amanhã é o dia da obra. Então não estão todas aqui, porque enquanto elas estão aqui, as outras estão lá preparando o alimento, a roupa para os irmãos em necessidade. Que maravilha! Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, eu comentava com o padre antes de começar o programa, né? Eu disse, as irmãs ficaram lá porque amanhã é dia da nossa pastoral de rua, como comumente é chamado aquele dia onde nós saímos para levar um auxílio, né, aos nossos irmãos em situação de rua. É claro que nós gostaríamos muito que irmãos na rua nem existissem, né, mas devido a tantas outras realidades, nós sabemos que existem pessoas que moram na rua, né, que estão na rua em situação de rua. Então, amanhã é dia dessa ação que com frequência nós fazemos, onde nós preparamos uma refeição, fazemos com muito carinho mesmo, sabe, padre? Lá em casa eu costumo dizer para as irmãs, vamos cozinhar como se estivéssemos cozinhando para nós, né? Então, é tudo que a gente consegue de melhor. Uma saladinha com azeite, com sal, né, Helena? Uma farofinha com bacon, com tudo que a gente consegue de melhor para os nossos irmãos, água geladinha, suco, a roupa, né? E logo pela manhã, depois que nós montamos as marmitas, ali por volta das 10 horas da manhã no máximo, um carro sai para a região de Cotia, Osasco, e o outro carro região Itapevi, né? E ali nós vamos em 3, 4 cada carro e vamos levar esse auxílio, mas muito mais essa presença também aos nossos irmãos. E cada experiência de pastoral é sempre muito edificante, porque nós encontramos pessoas, irmãos nossos, cada um com uma história, com uma experiência, e às vezes quando nós temos a oportunidade de conversar, de olhar nos olhos, muitas experiências diferentes acabam acontecendo. Então, não deixa de ser sempre um aprendizado para nós também. E, claro, o desejo de podermos, enviadas pelo Santíssimo Sacramento que nós adoramos diariamente, irmos ao encontro desses nossos irmãos. Padre, eu que agradeço, fiquei muito feliz, já estive aqui em outras oportunidades, mas nunca num programa assim demorado, né, onde a gente pôde conversar. Achei que eu ia ficar muito nervosa e fiquei assim muito à vontade, agradeço. É sempre muito bom falar do Senhor, dividir um pouco daquilo que nós também recebemos um dia. E, irmãos que nos acompanham, finalizo, então, falando um pouquinho da morte de São Francisco.
o padre enfatizou várias vezes que São Francisco chamou a morte de irmã. E é muito bonito o contexto em que isso acontece, padre, e com isso eu encerro. São Francisco, como é conhecido de todos, ele compôs o cântico do Irmão Sol, né, os louvores às criaturas. Né? Nessa obra aqui, está na página 123, é conhecido como o Cântico do Irmão Sol, onde São Francisco vai bendizer todas as obras criadas, não por elas mesmas, mas por aquele que as fez, né, o próprio Deus. E São Francisco compôs, ao longo da sua vida, o cântico, mas no momento da sua morte, quando ele já estava sentindo de fato que ia morrer, padre, ele pede para o irmão Ângelo e o irmão Leão cantarem esse canto. E quando chega ao final do cântico, ele cria a nova estrofe, que é justamente a estrofe onde ele bendiz a irmã Morte, uma criatura também, né? Então ele já louvou a Deus pelo sol, pela lua, pela irmã água, e aí ele compõe na beira da morte. Isso chega a me dar assim, porque, padre, imagina, São Francisco naquele momento já tinha percebido que ele morreria, ele está sentindo dores profundas e ele compõe um canto, né, de louvor à irmã Morte. Se a gente for ver, isso é algo assim grandioso, sobrenatural mesmo, um homem de um testemunho belíssimo. E aí ele compõe e essa estrofe é agregado ao cântico que já existia. Então ele bendiz aqui nessa tradução, eu vou ler na íntegra: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Então, São Francisco, quando ele falava da morte para os seus frades, era sobretudo evocando a conversão. Então, eu termino também deixando isso, né? Para mim, para nós, que esse tema ao redor da morte possa gerar conversão na nossa vida. Muito obrigada, padre, e agradeço de coração. Então, que maravilha. Olha, eu saio daqui edificado, viu, irmã? Muito obrigado pela sua presença, de fato, pela sua fé, né? E pelo seu amor à igreja, tá certo? Então, muito obrigado. Volte sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis, de Santa Clara de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, A Doutrina é uma Luz, com o Padre Rodrigo Souza.